Seja muito bem-vindo, eu sou Samuel Góes e você está no nosso canal TND Clube Teológico. E hoje eu vou mostrar para você porque que muita gente estuda teologia, mas infelizmente não produz muita transformação, porque simplesmente acumulam informações. E hoje eu vou mostrar 3 atitudes que você precisa ter para corrigir isso. Vem comigo! Seja muito bem-vindo, eu sou Samuel Góes e você está no TND, Clube Teológico. TND significa Teologia Nossa de Cada Dia. Nosso objetivo é fazer com que a teologia possa ser simplificada e assim sair da teoria para a prática. Esse é o nosso objetivo. Portanto, aqui nós vamos ter várias dicas de livros e muita orientação para melhorar nos seus estudos. Sem mais delongas, nós vamos falar aqui sobre 3 atitudes importantes que, se você deseja se aprofundar na teologia, nos seus estudos, você precisa ter. A primeira delas é a humildade. Se não temos o senso de humildade, não temos proveito nos nossos estudos. A verdade é que muita gente parte para os estudos da teologia com a motivação errada. Infelizmente, muita gente visa o estudo teológico para trazer na sua própria figura alguém que sabe mais que os outros, ou mesmo para se sobressair entre os seus irmãos. Essa é uma motivação totalmente equivocada e isso precisa ser corrigido. A humildade, ela vem como ponto principal para mostrar que foi um critério de Deus deixar o fato de que aprendemos uns com os outros, dependemos do conhecimento uns dos outros. Vou dar um exemplo prático e simples. Um médico, por exemplo, com toda a sua formação acadêmica, com todos os seus diplomas, ele, quando tem algum problema no seu automóvel, no seu carro, ele vai depender do conhecimento do mecânico. O mecânico, por sua vez, com toda a sua perícia, com toda a sua experiência, alguns até arriscam a dar um palpite e até acertam o problema quando o carro é ligado, quando se liga o carro. E eles arriscam dizer qual o tipo de problema. Mesmo assim, com todo esse conhecimento, com toda essa perícia, o fato é que quando ele tem algum problema na saúde dele, ele recorre ao conhecimento do médico. A verdade é que dependemos uns dos outros em muitos aspectos. E no conhecimento, isso não muda. Isso é critério de Deus. Primeiro ponto para termos mais proveito nos estudos teológicos é assumirmos a posição de humildade. Sem a humildade, nós não vamos aprender. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a sinceridade. E esse é um importante ingrediente para você que deseja ter mais proveito nos seus estudos. Assumir as suas limitações, assumir os seus limites. Esse ponto é muito importante porque arremete ao período da Idade Média. E é interessante essa história para ilustrar isso. Eles confeccionavam vasos de barro e alguns tinham umas brechas, uns defeitos. E esses defeitos eram preenchidos com argila e com barro, a ponto de que com um isqueiro, com um fogo, revelava aquela falha. Com o passar do tempo, com a experiência, alguns foram percebendo essas manobras, esses detalhezinhos, e eles foram perguntando: é sem cera? É sem cera? A verdade é que isso ilustra uma postura de humildade. Eu preciso estar diante de Deus, nos estudos, com as minhas limitações, com sinceridade, desarmado. Essa é que é a verdade. Se desejamos ter mais profundidade nos estudos, nós precisamos ser sinceros com Deus e com a gente mesmo. E o terceiro ponto é a busca pela verdade. Esse muita gente escorrega. Por quê? Porque põe acima da busca pela verdade o amor à tradição.
é uma das coisas que atrapalha e muito os estudos teológicos. Se você deseja aprender mais, se você deseja buscar se aprofundar nos estudos teológicos, você precisa buscar a verdade. E o exemplo é muito simples. Imagine só um copo com água. Imagine que esse copo é transparente. Imagine que esse copo está cheio. Um dedo apenas de ser completamente cheio. Imagine uma haste de ferro de 30 centímetros. Você imaginou? Pois é. Imagine todo esse sistema predominantemente físico, porque o copo é físico, a haste de ferro é física, e a água, ela líquida. Ok, esse sistema ele passa uma informação, essa imagem toda passa uma informação para a gente. Ela descreve uma informação interessante. E a física, ela explica isso. A impressão que temos é que a haste de ferro, nesse sistema predominantemente físico, está torta, mas não está. A verdade é que, se isolarmos os elementos, eu tiro a haste, eu ponho o copo de lado, ou derramo a água, e eu percebo que a haste nunca esteve torta. Ora, se esse sistema predominantemente físico, ele consegue transmitir uma informação que não condiz com a verdade, que dirá no campo das teorias, no campo das ideias. A verdade é que precisamos examinar, verificar e pensar teologicamente. Pensar teologicamente não quer dizer que vamos duvidar de tudo e deixar de lado as tradições ricas e que nos fazem bem, mas deixar que a verdade bíblica se sobressaia acima de todas as tradições. Essa é que é a verdade. Essas são as 3 atitudes internas para você que deseja se aprofundar nos estudos teológicos e deseja ter mais eficácia na sua vida e na sua rotina de estudo. Você precisa adotar a humildade, a sinceridade e a busca pela verdade. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, parentes e vizinhos, deixa um comentário aqui se você gostou, me dá mais dicas de livros ou assuntos para a gente tratar e eu fico por aqui. TND Clube Teológico, o nosso canal de teologia.